Paz e graça. O nosso estudo hoje está na carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, hoje no capítulo 2. Estamos aprendendo muito com Tiago. E Tiago começa a falar sobre algo que é importante para Deus, é importante para a igreja, que é a acepção de pessoas. Olha o assunto que Tiago vem trazer para nós neste capítulo 2. O quanto é importante para Deus que nós tenhamos atitudes de não fazer acepção das pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, está falando para os crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Não façam acepção, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, tomando partido de A ou tomando partido de B. Suponham que Tiago vai explicar um pouquinho, caso só essas palavras não sejam o suficiente para nos explicar que Deus não se agrada de acepção de pessoas, Tiago vem trazer para nós um exemplo. Olha como a Bíblia, ela é fácil. Basta que a gente se empenhe, basta que a gente estude, que a gente busque o Espírito Santo de Deus e que a gente se coloque como Jesus Cristo. O que Jesus faria? O que Jesus não faria? Aí ele traz um exemplo, caso esses irmãos crentes em Jesus Cristo ainda não tenham entendido, né? Ele diz: suponham que na reunião de vocês, na igreja, né, num salão, num congresso espiritual, caso entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Então, Tiago traz dois personagens. Um personagem entra na igreja com joias, com roupas finas. O outro personagem entra maltrapilho, sujo, para ficar assim bem claro. Se vocês, irmãos, líderes, olha o peso, né? Principalmente para os líderes, os diáconos, os pastores, as pessoas que presidem uma reunião. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas dizem ao pobre: você fique em pé aí, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Veja bem, Tiago cita dois exemplos e também cita uma atitude para esses dois personagens, uma atitude diferente
para esses dois personagens. Não estamos dizendo que uma pessoa, um político, uma pessoa que tenha um cargo superior, ou um pastor que visita uma igreja, não vá se assentar à frente, vá ter um tratamento de autoridade. É diferente, não é disso que nós estamos falando. Mas Tiago está trazendo uma situação que era muito comum na época. E o que se destacava na época não eram os apartamentos, as casas, os carrões, se destacava o ouro, se destacava as vestes finas, é o que se destacava para ser rico. E os pobres, da mesma forma. O que destacava ele? A simplicidade, a roupa maltrapilha, é o que destacava as pessoas. Esse é um coração perverso dentro de nós. Toda vez que eu ler a Bíblia e que eu me coloco nela, fica muito mais fácil para mim entender. São coisas que nós adquirimos, atitudes, maturidade, nós adquirimos, e isso nos leva a pensar: quem sou eu para julgar determinada pessoa, determinada situação? Se eu olhar para os meus pecados, para as minhas fraquezas, não é verdade? Então, Tiago citou aqui que alguém rico chegou numa igreja, numa reunião, e possivelmente ele é muito bem tratado, colocado num melhor lugar para se assentar, com maior atenção, e o outro muito que jogado para lá. Fique aí, sente-se aí no estrado dos meus pés. Jesus amava os pobres. E quando nós observamos os mandamentos, as leis, a preocupação de Jesus, de Deus, com pobres, viúvas, órfãos, é clara, é nítida. Aquele que não é assim tão favorecido, é nítida. E um outro detalhe: a igreja de Cristo, ela é formada na sua grande maioria de pessoas simples, pobres, de pessoas classe média e poucas pessoas de classe alta. E hoje já é assim um diferencial. Porque hoje nós temos na igreja muitos médicos, advogados, donos de empresas. Mas quando a igreja, há 100 anos atrás, chegando no Brasil, quem que fez essa igreja crescer neste país, senão os pobres e os humildes, aqueles missionários que deixaram os seus países e vieram aqui para evangelizar? Igrejas simples, de chão batido. É daí que nós viemos. Pessoas que pagaram um preço de oração, de clamor por este país, numa simplicidade, andando a pé, de cavalo, de carroça, longe para ir se reunir com os irmãos. Foi daí que eu vim, que nós viemos. A igreja, na sua grande maioria, é de pessoas pobres,
de pessoas necessitadas, de pessoas de classe média. Ainda tem uma classificação, né? Classe média baixa, classe média, e depois nós temos aqueles considerados os ricos. Jesus ama os pobres. E ele fica muito chateado, muito triste quando vê um tratamento com essa discriminação, dessa forma de acepção de pessoas. Quando uma igreja, um líder trata muito bem uma pessoa que sabe que tem posses e rejeita uma pessoa que chega maltrapilho na igreja, que ninguém se senta perto. Eu sei que existem limites. Uma coisa é a pessoa chegar na igreja com muita simplicidade e pobreza, e outra coisa é a pessoa entrar na casa do Senhor bêbada, também não é o problema. É chegar na igreja e ficar falando palavrões e ficar interrompendo o culto. Tem sim que ser tratado esse assunto com um presbítero, um obreiro que com todo jeitinho vai cuidar da situação. Também não é desse caso que nós estamos falando. A igreja diz sim, venha como está. Mas não vai ser aceito pecados dentro da igreja. As pessoas fumando dentro da igreja, bebendo dentro da igreja, da casa do Senhor, desrespeitando a igreja com imoralidade, aí é outros 500, como diz o mineiro. Vamos continuar. Ouçam, meus amados, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Não foi Cristo Jesus que escolheu? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que os oprimem? Pobre oprime, ricos oprimem. Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? O próprio Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso também não é regra. É os humildes de coração. Sendo rico ou sendo pobre, é ter humildade no coração e aceitar Jesus Cristo como Senhor. Nós temos muitos ricos na igreja hoje, mas aqueles que normalmente oprimem, aqueles que normalmente levam para julgamento, são ricos, que oprimem. Infelizmente, o número de pessoas que fazem parte dessas pedras vivas, que estão caminhando para o céu, são na sua grande maioria pobres, pessoas não tão abastadas, na sua grande maioria. E ele diz assim: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa, vence, ganha sobre o juízo. Haverá um juízo pesado para com aquele que discrimina, que faz acepção de pessoas. Aqui também nós podemos dizer
não somente de pobre ou rico, mas se é branco, se é negro, se é heterossexual, se é homossexual. Nós não estamos para julgar e nem para discriminar ninguém. Amém? Ninguém. Devemos amar todas as pessoas, mesmo porque Jesus Cristo morreu por todos. Depois ele vem falar sobre fé e sobre obras. Nós vamos deixar como segunda parte para o nosso próximo capítulo, nosso próximo vídeo, para falar sobre um assunto também muito importante, muito polêmico. Alguns não entendem a forma que Tiago está colocando sobre fé e obras. Mas voltando, Jesus deseja que nós amemos a todos com igualdade. Seja um senhor simples, uma senhora simples. Seja alguém que professa outro credo e chega na igreja. Quer que nós tratemos todos com igualdade. Exatamente isso. E nosso coração, na sua maioria, ele é mau, é cruel. Precisamos vigiar essa tendência da carne em fazer acepção, mesmo porque acabamos voltando para nós mesmos quando tratamos bem alguém para ter algum retorno, para ter benefício, porque aquela pessoa é rica, porque aquela pessoa é importante, ela pode fazer algo em prol de mim. Aí já não é mais Deus que faz o milagre, não é? Aí já não vem mais do Senhor. Vem do favor que eu vou receber porque eu cativei. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação. Como Jesus vê essa situação de acepção de pessoas? Quem somos nós para julgar as pessoas se somos tão falhos, tão necessitados da misericórdia de Deus? Amém? Deus abençoe a todos.